Os experimentos de difração e interferência da luz realizados no período de 1800 a 1803, aí tem o experimento de Young, em analogia com os processos de interferência das ondas acústicas, corroboraram a natureza ondulatória da luz. Ó, se a luz está se comportando da mesma forma que o som se comporta, ondas sonoras, então a luz é onda. Basicamente foi isso, tá? Esse experimento que ele fala aqui é o experimento, o principal pelo menos, é o experimento de Young. E esse aqui esqueci o nome da palavra agora, desses obstáculos, né, com aberturas, tem um nome, fenda dupla, né? E aqui tem um receptor. Então, basicamente, ele jogou luz aqui, percebeu de comprimento de onda, mais ou menos do mesmo tamanho do furo que ele fez aqui na fenda, e ele percebeu que houve difração, que essa onda se espalhar aqui. E quando ela atingiu essas novas fendas, ela se espalhou mais ainda, causando que algumas aqui, quando atingisse esse receptor de luz, né, que era sensível à luz, causasse aí as franjas, que são zonas de interferência destrutiva e construtiva alternadamente, provando, fui resumido aqui, mas acabou provando, ó, a luz sofre difração, que nem o som, sofre interferência, que nem o som, então a luz é onda, acabou a discussão, tá? Então aí em 1800, então foi quase 100 anos, eu acho, que ficou meio que enterrado esse assunto. Em analogia com os processos de interferência das ondas acústicas. Por outro lado, Einstein introduziu em 1905, quase 100 anos depois, por volta de 100 anos depois, o conceito de fóton, em que cada componente monocromática da frequência F da radiação seria equivalente a um sistema de partículas idênticas sem massa, que é o fóton, aquele cubinho que eu desenhei não tem massa, mas tem energia, cada qual com energia H vezes F, sendo H igual a 6, aproximadamente igual a 6,626 × 10⁻34 joules-segundos, que é conhecido como constante de Planck, que deu início aí, o pontapé inicial para a física quântica, tá? Vem essa ideia de quantização da energia, ela não pode assumir qualquer valor, não é de natureza contínua, mas sim de natureza discreta. Você aprende isso em estatística, né? Só pode assumir valores múltiplos de valores mínimos. A hipótese da existência de fótons só teve ampla aceitação, então no início não teve ampla aceitação, isso eu não sabia, eu não lembrava, pelo menos eu já li. Einstein propôs isso, mas não teve ampla aceitação de cara. Só teve ampla aceitação após experimentos de Compton, em 1922, ó, quase ali 17 anos depois, sobre o espalhamento da radiação eletromagnética na faixa dos raios-x por alvos de elementos leves como o grafite. Como foi o experimento? Então, veio Einstein e falou sobre o fóton na hora do efeito fotoelétrico. Eu falei na questão 2 dessa aula, né? Tem o efeito fotoelétrico, que é basicamente quando você arremessa ondas de energia suficientemente grande, energia de fóton suficientemente grande, para igualar ou superar a função trabalho dos elétrons daquele metal, os elétrons saltam do metal. Isso aqui, qual é a utilidade disso? Por exemplo, iluminação de rua. Como você acha que o poste de iluminação acende do nada quando está escurecendo? Não acende todos de vez, vão acendendo primeiro os que estão mais escuros, quando o sol vai se pondo. Você acha que alguém fica olhando da janela e apertando o botãozinho numa salinha lá, olhando pela câmera? Ali ficou escuro, deixa eu apertar. E acendendo todas as lâmpadas, uma a uma na mão? Não. Não é só esse jeito que existe, até onde eu sei, mas sim, tem poste de iluminação que usa efeito fotoelétrico. Quando tem luz batendo, tem os elétrons pulando, e aí ele fecha um circuito que impede o circuito de acender e fechar. Ele fecha um circuito que faz abrir o circuito da lâmpada acender, enquanto está batendo luz. Quando para de bater luz, para de pular elétron, aquele circuito que mantém a luz apagada cessa de agir, e aí o circuito da luz fecha e ela acende, tá? Então esse aqui é efeito fotoelétrico que foi visto por outros cientistas, né? Acho que o primeiro que observou quando foi Ampère. Mas Einstein, ninguém conseguia explicar. Einstein explicou com essa ideia do fóton, né? Que eu gostei do que ele falou aqui, ó. Cada componente monocromática da frequência F da radiação equivale a um sistema de partículas idênticas sem massa. Eu coloquei cubinhos aqui, mas claro que não são cubinhos que você vai ver, né? É só uma representação. E o que o Compton fez? Isso aqui não foi bem aceito logo de cara, que existia esse tal fóton, né? E que a luz tinha propriedade corpuscular também, não só ondulatória. Compton pegou um grafite bem fininho,
e jogou nele raio-x. Jogou raio-x, ondas de raio-x. Precisa supondo que são ondas, né? Que eu aceito comportamento ondulatório até então. E ele percebeu que quando atingia essa grafite, essa onda sofria desvio. E não era assim ondulado, não, assim, com ângulos específicos. Como se sofresse colisão mesmo. Colisão de partícula. Aí tem que ter partícula. Onda não colide. Onda atravessa uma pela outra, sofre interferência. Como que o raio-x está tendo comportamento? Como se estivesse batendo em alguma coisa, colidindo e sendo desviado. Ele percebeu mais, né? Que a intensidade do comprimento, quanto maior era o desvio, menor ficava o comprimento de onda. Quanto o desvio era menor, ficava maior o comprimento de onda. Ou seja, quanto maior o desvio, porque mais energia perdeu. De novo, associando isso a colisões de partículas. Como que o raio-x está colidindo se ele só tem natureza ondulatória? Então isso pôs uma pé e falou assim, vamos encerrar isso, vamos concordar que vamos ficar todos amiguinhos. Você acertou, você também. Ela tem os dois comportamentos, vai depender do experimento. E pronto, resolveu bem como você, a sua mãe ensina na escola, né? Apertem as mãos, façam amizade. Porque todo mundo brigava, é onda, é partícula, é onda, é partícula, é partícula. No final, assim, é os dois, né? Pode ter considerar as duas coisas. Vocês apertem as mãos e vão trabalhar juntos agora em física quântica, beleza? Beleza. Então, esse é o experimento de Compton. Vamos ver o que ele fala aqui. De acordo com. Tem até uma equação que eu não lembro de cor, não entra no ensino médio, mas é uma equação que relaciona aí a massa do elétron com o desvio que ele sofre, o raio-x, tá? E você tem aplicação prática para isso. Eu não vou lembrar agora, eu vi, mas não vou lembrar. Já tem coisas que usam esse desvio aí para, acho que em medicina, usam muito essa ideia aí para experimento para tratamentos médicos. Letra A. A radiação eletromagnética apresenta somente comportamento ondulatório. Não, todo o texto é para dizer que ela tem comportamento ondulatório e corpuscular, né? Então, só lendo o texto, você sabe que a letra A não pode ser verdade. Ele fala que começou corpuscular, mas depois Compton entrou com a ideia de que a existência de fótons, né, não foi bem aceita e Compton mostrou por A mais B e foi mais aceita com o experimento dele. E aqui ele fala sistema de partículas, ó, a palavra partículas aqui. B. Os experimentos de Compton mostraram que feixes de raio-x exibem comportamento corpuscular. Foi isso. Deixei aqui marcadinho. A energia de um fóton independe de seu comprimento de onda. Não, depende, ó. Eu ensinei na questão anterior. A energia de um fóton é dado pela constante de Planck, o Hzinho, vezes a frequência. Ah, mas independe do comprimento de onda? Não depende, porque quanto maior a frequência, menor o comprimento, lembra? V igual a lambda lambda vezes F. Então, eu posso trocar o F por V sobre lambda. Né? Se ele depende da frequência, depende do comprimento, porque comprimento e frequência são intimamente ligados. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Então, eu posso escrever essa equação da energia do fóton assim, ó, H vezes V sobre lambda, que é o F. Então, sim, depende do comprimento. Né? Não é aqui, quando ele fala independe do comprimento de onda, pode jogar qualquer comprimento aí, que a energia não vai mudar, só se eu mexer na frequência. Mas se você mexer na frequência, você mexe no comprimento, não tem como mexer em um e manter o outro. Só você ficar mudando a velocidade, né? Mas estou supondo aqui no mesmo meio, né? Um V constante. Tá certo? Então, esse independe deixa o item C falso. O A é o somente, deixa falso. O D, a hipótese da natureza corpuscular da radiação está em desacordo com os resultados experimentais, não está em acordo com os resultados de Compton. Né? Einstein demonstrou que os experimentos de difração e interferência da luz deveriam estar incorretos. Não. Ele não mostrou que a experiência de Young estava incorreta, mas sim que a dele e a de Young estavam corretas. E para alguns experimentos você tem que assumir a natureza corpuscular, para outro você tem que assumir somente a natureza ondulatória para poder explicar o fenômeno. Tá? Então a explicação de Einstein não derrubou a de Young, as duas ficaram verdadeiras. Tá? Não falou que deveriam estar incorretas, só falou que também havia outro jeito. O experimento de como mostrar que os feitos de exibem comportamento
corpuscular. Sim, esse comportamento corpuscular.